Eu queria fazer bater um papo hoje sobre algo, não tem a ver com TikTok, tem a ver com tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, que é aquilo que a gente já nem sabe mais o que simboliza a batida do relógio. Tic-tac, tic-tac. O relógio não faz mais tic-tac, porque não tem mais, pouca gente usa relógio que realmente faz tic-tac, mas ainda assim eu queria falar do relógio do tempo. E por quê? Porque, olha que coisa interessante, ontem aconteceu uma cena fantástica, aconteceu aqui, com a gente, nós aqui no Band News no Meio do Dia, você ouvindo a gente, e o presidente americano vai fazer o discurso dele, depois do presidente brasileiro falar, ele vai fazer o discurso dele, falou por mais de uma hora, e lá pelas tantas ele disse que cruzou por 39 segundos, é até curioso isso, com o presidente brasileiro, e que lá gostou e tal, e vão se encontrar. E por que eu estou chamando a atenção para a questão do tempo? Porque olha que interessante, né? Larissa fazendo aniversário, se a gente pegar aí os últimos anos, vamos pegar aqui os últimos 7 anos de história, em 2018, o Lula estava entrando na cadeia. 2018. Há 7 anos, o Lula estava entrando na cadeia. Em 2019, o Lula, no final daquele ano, estaria saindo da cadeia depois do presidente Bolsonaro ser eleito presidente da República. Em 2021, você vendo como, olha para 2021, finaliza ali um processo impressionante, foi aquele processo de invasão do Capitólio, 2021, outro dia. Aí 2022, você tem uma eleição presidencial aqui no Brasil e o Lula disputa, quer dizer, o Lula que entra na cadeia no ano em que o Bolsonaro foi eleito, sai da cadeia no final do primeiro ano do Bolsonaro, volta em 22 como presidente da República, toma posse em 23 como presidente da República, e no ano em que ele toma posse, em 2023, a Suprema Corte do Estado do Colorado decidiu o seguinte: olha, o Trump é desqualificado para concorrer à presidência. Então, no final do ano de 2023, a possibilidade do Trump não disputar a eleição era real. 2023, também outro dia. Aí, 2024, tem eleição nos Estados Unidos. O presidente Lula dá uma declaração a favor da candidatura da Kamala Harris, em novembro. Em 2025, o Trump vira presidente, anuncia em julho um tarifaço, e quando a gente chega agora no mês de setembro, talvez os dois conversem, Lula e Bolsonaro, mas a gente também não sabe o que vai ser essa conversa, se vai ter reversão, se não vai ter reversão. Mas eu chamo a atenção para a história do relógio, do tempo, porque você percebe? 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, cada ano desse apontava para um cenário diferente, porque em 18, Lula preso, você diz, acabou. Se você pegasse a matemática, e eu cheguei a falar sobre essa matemática, o Lula, quando ele foi solto em 2019, não era o fim do processo da punição que ele tomou. Acabou sendo anulada a punição por uma série de razões, mas se você for pegar, o Lula, em algum momento, foi considerado carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Esse não volta mais. Era uma verdade de 2018, 2019. Lula acabou. Agora é pensar quem é que o PT vai ter que montar, quem é que a esquerda vai ter que achar para poder continuar na disputa. Na eleição de 2018 foi o Fernando Haddad. Aí, em 2025, a gente está falando a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, bicho, agora acabou, esquece, isso aí tá fora. Não tem como, porque o Bolsonaro vai tomar uma punição severa, 20 e tantos anos, vai ficar um tempo grande na cadeia, tem a lei da ficha limpa, etc. e tal. Então, em 2018, quem estava fora era o Lula. Agora, 2025, 7 anos depois, quem estava fora é o Bolsonaro. Em 2023, quem estava fora
ou quem poderia estar fora era o Trump. E o tempo passa e você vê um dinamismo dos fatos políticos, assim como a gente poderia falar a mesma coisa dos fatos sociais, assim como a gente poderia falar a mesma coisa dos fatos econômicos, mas só ficando nos fatos políticos, porque tem a ver com o que aconteceu ontem, a declaração do Donald Trump, que surpreendeu a todo mundo, e você diz, escuta, como é que se pode compreender os fatos políticos se a gente não consegue ter previsibilidade? Bom, não dá para ter previsibilidade sobre fatos políticos. A análise política, ela não é feita sobre, assim como a previsão do tempo, né? Não se faz uma previsão do tempo, se faz uma leitura daquilo que os sinais podem emprestar de concreto, não é uma previsão, como quem pega e fala, você de Áries, você de Gêmeos, você de Touro. Não é assim que funciona. Então, o que a gente pode dizer nesse momento é, toda vez que você encontrar alguém que faça uma análise política, se a pessoa se fiar na história e deixar claro quais são os parâmetros da análise dela, aí tudo bem, aí você pode ir com essa pessoa, porque ela vai dizer, olha, usando como referência o que já aconteceu de parecido, usando como referência o que outros países fizeram, eu posso dizer que a chance de acontecer isso aqui é grande. Tudo bem, então a pessoa tem que explicar como ela chegou a essa conclusão. Porque não dá para dizer, por exemplo, coisas imbecis. O relator do projeto de lei que muda o imposto de renda e que deixa de cobrar imposto de renda para quem ganha até R$5.000, disse, vamos votar na semana que vem. Né? Você pode dizer que vamos votar na semana que vem? Não, você pode dizer o seguinte, fulano de tal diz que vamos votar na semana que vem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No fundo, eu chamei de comentário tic-tac, né? Falando de relógio, mas no fundo é chamar a atenção para o fato de que a gente tem que ser muito cuidadoso e muito conservador na análise dos fatos políticos. Então, por isso que o Palácio do Planalto, quando viu, quer dizer, os assessores do presidente Lula, quando viram a declaração do Donald Trump, gostei dele, só faço negócio com quem eu gosto, vamos nos encontrar na semana que vem, tem a turma que fica animada, vamos levar tudo para ele, vamos levar o Magnitsky do Alexandre de Moraes, vamos levar o Magnitsky da Viviane, vamos levar o cancelamento dos vistos de todo mundo, e vamos levar também o nosso café, e todas as sobretaxas e tal, e vamos trazer para 10%, né? Não dá para saber. Dá para saber o seguinte, os dois vão se encontrar, o que vai sair disso? Vai sair uma conversa à la Zelensky 1, que foi o Zelensky que foi à Casa Branca e tomou um sabão muito deselegante do Trump, ou à la Zelensky 2, quando ele volta à Casa Branca e é tratado com respeito. E aí agora o Trump já está falando, ele que elogiava o Putin, agora já está criticando o Putin e dizendo que, olha, pode abater, né, tudo bem abater avião russo que invadiu o espaço aéreo ucraniano. Quer dizer, você vê como ele também muda. Isso que vale para o Trump, ele é especialmente elétrico, né, ele tem uma volatilidade acima da média, mas você também tem pessoas que, ainda que não sejam voláteis, elas são enigmáticas. Então você tem alguns famosos personagens da nossa história que, por não falar o que pensavam, você também ficava sem saber para onde ir e eles sugeriam caminhos que depois a realidade não apontava. Era o caso do Tancredo Neves. Tancredo Neves era um clássico, né? Virou até motivo de piada. O fato dele não dar pistas sobre o que ele estava fazendo, o que não estava fazendo, uma característica que acabou sendo atribuída ao político mineiro. Não era só o Tancredo Neves que fazia isso, a característica atribuída ao político mineiro, o enigma. Então, a análise política, por causa do tempo, exige muito cuidado, né? Muito cuidado, porque senão a gente se atrapalha. A gente olhando os fatos políticos da nossa história, e vira e mexe a gente faz isso aqui, conversando um pouquinho de forma livre sobre os fatos que aconteceram. Será que quando o Jânio Quadros foi eleito,
a gente imaginaria, ou poderia imaginar, né, ou teria condições de imaginar, ou elementos para imaginar que em 4 anos você teria um regime militar? Se você estava elegendo um presidente, sendo que o antecessor terminou o mandato, que foi o Juscelino, entregou a faixa, quer dizer, por que 4 anos depois a gente teria um golpe militar, né? Daria para imaginar que num processo de distensão na gestão do presidente Geisel, né, você teria o risco de uma inflexão, de um fechamento, de uma radicalização vindo justamente do Exército, sendo que ele, general de Exército, estava abrindo, estava tocando o processo, o início da conversa de anistia, que viraria uma lei viria uma lei de anistia na sequência, né? É muito complicado a gente fazer análise política se a gente não prestar atenção nesse que não pode ser considerado um pequeno detalhe, que é essa questão do tempo. Você vai encontrar isso na nossa história lá atrás, na monarquia, não é só na história brasileira, naturalmente. Você vai encontrar isso no Império, você vai encontrar isso na República Velha, você vai encontrar isso nos anos 30, você vai encontrar isso nos anos Vargas, você vai encontrar isso na redemocratização, no regime militar, no nosso processo de abertura pós 1985. E é isso, quando a gente festejava a eleição do primeiro presidente eleito depois de 20 anos, que era o Fernando Collor, dali a 3 anos, né, a gente 1989 se elege, dali a 3 anos, 1992, ele sendo afastado, e quando as pessoas assustadas falam, puxa vida, o presidente que a gente elegeu já foi afastado, pois aquele que assume no lugar dele consegue, dali a 2 anos, consertar a economia. E aí você diz, bom, e agora? O que vai acontecer daqui 4 anos? Daí ele vai lá e mexe na Constituição para aprovar a reeleição só para ele, né? Então é tudo muito louco. Lula 2 mandatos, mas daí Dilma depois sofre o processo de impeachment. Isso tem 9 anos. 2016, né? Ela sofre o processo de impeachment. Tem 9 anos, não deu 10 anos ainda. Então, olha esse dinamismo e como você fazer projeção com base nesse dinamismo, você vai se equivocar. Alguém poderia realmente apostar que o Lula voltaria como presidente ali no começo, meados do governo Bolsonaro. Bolsonaro tinha absoluta certeza que seria reeleito. Absoluta certeza que seria reeleito. Total, absoluta. Como Aécio Neves tinha absoluta certeza, convicção de que em 2014 ele ganharia as eleições. Iniciou a temporada de questionamento das urnas em 2014. Aécio Neves, nessa de fazer, de achar que as coisas vão caminhar do jeito que a gente quer. Então, muito cuidado. Você que está em casa, você que lê o noticiário, acompanha o noticiário, ouve a gente aqui, a gente abre espaço, abre os microfones para vários políticos falarem, e às vezes eles nos iludem, né? Ou pelo menos eles tentam nos iludir. E a gente tem que ter o cuidado e o conservadorismo, volto a dizer, para não aceitar, claro, abrir espaço, deixar os políticos falarem, evidente, é natural que falem, mas a gente tem que tomar cuidado e ficar um pezinho atrás para não cair em esparrela. Esparrela é a gente se animar ou desanimar diante de um fato político que nos desagrada. Por exemplo, agora seria, puxa vida, vamos ficar animados porque afinal Trump vai conversar com Lula. É legal, é bárbaro que os dois conversem. Tomara que saia um acordo. Eu, pelo menos, gostaria muito que a gente tivesse uma reversão, que os nossos produtos pudessem voltar a ser aceitos, o nosso mobiliário, o nosso sapato, nosso pescado e toda a sorte de produtos que, infelizmente, recebeu uma taxa brutal, que é uma coisa assombrosa. Então, chamar a atenção para isso, de olho no calendário, de olho no tic-tac, de olho no toque dos relógios, para a gente não se animar demais, nem desanimar demais. E ontem a gente teve um evento
que mostra, olha que inflexão, quando o presidente Lula preparou o discurso, às escuras, né, é o primeiro a falar, chamei a atenção para isso aqui, né, você ser o primeiro a falar é complicado. Quando o Lula preparou o discurso dele às escuras, ele fez um discurso muito acertado, diga-se de passagem, e tomando cuidado de não pisar no acelerador e dar uma na medalhinha do Donald Trump e de repente botar tudo a perder. Olha o cuidado da diplomacia, olha como é importante ser cuidadoso. Ele foi lá, foi no limite, dirigindo o carro na ponta dos dedos ali para não passar na zebra e conseguiu fazer um discurso que era duro, mas era sensato, equilibrado, tocava em todos os pontos e tal. De repente vem um Trump que, se o Lula tivesse dado uma pedrada no meio da fuça do Trump, talvez ele não tivesse espaço para falar o que falou. Então, é muito caldo de galinha, muito cuidado, muito conservadorismo na análise dos fatos. É isso que eu sugiro e convido você a fazer. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.